Paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, estou passando aqui somente para dar uma palavrinha, né? Passando aqui neste caminho, né? Olha que vegetação linda, né? Glória a Deus, que lugar lindo, né? Lugar muito bonito, né? Estou passando aqui somente, meus irmãos, para dar uma palavrinha. Coisas, meus irmãos, que a gente vê nessa internet e que a gente, meus irmãos, tem ficado assim escandalizado com o que está acontecendo no meio do povo de Deus. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que está acontecendo com o povo de Deus, hein? O que está acontecendo com o povo de Deus, que o povo de Deus não se entende. O povo de Deus vive em pé de guerra, né? Meus irmãos, eles se preparam aí live, né? Se combinam para fazer live, para tentar derrubar os seus irmãos em Cristo, né? E eu fico assim observando, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo com o povo de Deus? Como que pode seus irmãos, os irmãos em Cristo, estar agindo dessa maneira, né? Se juntam, né? Em live para querer derrubar ali seu irmão em Cristo, trazer o pecado à tona. O que isso tem a ver, né? Deus, quando a pessoa confessa seu pecado e larga, Deus, ele não lembra mais daquilo ali. Deus não lembra mais. Deus joga aquele pecado ali no mar do esquecimento, né? Deus não lembra mais daquilo ali. Então por que essas pessoas, elas têm que ficarem relembrando, né? Relembrando, se juntam, né? Para fazer live junto um com o outro ali, para poder querer denegrir a imagem do seu irmão, para relembrar coisa do passado. Para que isso, né? Para que isso? Para que isso? Deus ele faz isso quando você se arrepende. Quando você se arrepende, Deus faz isso. Ele joga o seu pecado ali no mar do esquecimento porque você se arrependeu. Você se arrependeu, você não tá mais praticando aquilo ali. Então Deus, ele age assim. Pra que, né? As pessoas agora ficam relembrando pecado. Pecado que Deus já perdoou. Perdoou porque a pessoa se arrependeu, né? A pessoa se arrependeu, então Deus, ele não tá mais, não lembra mais dessas coisas. E aí, meus irmãos, a gente está assim escandalizado com o que a gente vê, com o agir dessas pessoas, a forma como eles estão agindo com seus irmãos em Cristo, né? E como que eles não pecassem, né? Age assim de um jeito como que eles não pecassem, como que eles não tivessem pecado no passado. Eles estão agindo assim, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Para que isso, meus irmãos? Para que ficar trazendo pecado do seu irmão em Cristo à tona, né? Sendo que Deus já perdoou. Para que isso, né? Que coisa terrível está acontecendo no meio do povo de Deus. Isso é escândalo, né? Isso é muito escândalo. E aí, meus irmãos, o salmista Davi, lá no Salmo 18, versículo 3, ele diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Ou seja, eu louvarei ao Senhor, que é digno de louvor,
e ficarei longe dos meus inimigos. Então o salmista Davi, meus irmãos, era homem de estratégia, né? Era homem de estratégia, homem que procurava ter uma experiência com Deus. Para quê? Para que ele vencesse os dias maus. Para que ele passasse por cima dos dias maus. E aí a gente tem que fazer a mesma coisa, né? A gente temos, meus irmãos, que armar também estratégia, pedir sabedoria a Deus, para que a gente também vença os dias maus, né? E é triste você saber que você está atravessando dias maus, não é nem com os ímpios, né? Mas ali com pessoas que se diz crente, né? Que se diz servir a Deus. Traz à tona as coisas do passado. Aí fica dizendo, olha, arrancamos a capa dele. Nós arrancamos a capa dele. Mas capa de quê, né? Capa de quê se Deus ele não leva mais em consideração aquele pecado que você largou e que você não pratica mais. A Bíblia diz que Deus não lembra mais disso. Porque você largou ali, se arrependeu e não pratica mais. Então Deus não lembra mais desses pecados. Então para que essas pessoas ficam dizendo, olha, nós agora arrancamos a capa dele, para que isso, né? Essas pessoas, meus irmãos, estão somente dando escândalo no Evangelho. E a Bíblia nos diz que ai daqueles que traz o escândalo, né? É misto que vem os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo, diz as Escrituras, né? E aí, meus irmãos, é isso que está acontecendo. E isso, meus irmãos, deixa a gente assim escandalizado, né, com o que está acontecendo. O povo de Deus podia se unir, né? Deveria se unir e não querer ser melhor do que ninguém, porque, meus irmãos, todos nós pecamos, mas a gente já foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. A gente não tem mais prazer no pecado, né? A gente, meus irmãos, não temos mais prazer no pecado. Glória a Deus. Quando a pessoa que está em Cristo Jesus, ele pratica pecado, é porque ele escorregou, né? O ser humano não é perfeito e às vezes escorrega mesmo, mas não vive mais na prática do pecado. Não vive mais na prática do pecado, né? O servo de Deus não tem mais prazer no pecado. O pecado para ele é uma coisa nojenta, né? Pecado é uma coisa que ele sente pavor. Pecado não é mais para um servo de Deus, não. Agora a pessoa como ser humano escorregar em vez em quando, né? É normal. Mas aí as pessoas, meus irmãos, têm se aproveitado. Faz live, tudo junto, para querer derrubar a pessoa. Como que eles fossem perfeitos, né? Como que eles não tivessem pecado. Meus irmãos, o que as pessoas deveriam fazer é não dar crédito para essas pessoas. Essas coisas só vão acabar no YouTube quando as pessoas parar de se inscrever, parar de fazer comentário a favor dessas pessoas. Aí essas coisas vão começar a cessar no YouTube, vai começar a acabar. Mas enquanto aparecer pessoas se inscrevendo no canal dessas pessoas, dando like, fazendo o canal dessas pessoas crescer, então essas pessoas elas nunca vão parar de fazer essas coisas.
E você que se inscreve no canal dessas pessoas, você está se contaminando junto com elas. Você está compartilhando, né? Você está se sujando com elas. Você está se contaminando junto com elas. Mas no dia que as pessoas tomaram a decisão de não se inscrever mais no canal dessas pessoas, parar de ficar seguindo essas pessoas, aí essas pessoas, meus irmãos, vão se voltar para o Evangelho, vão se voltar para se preocupar com alma, porque é isso que a gente tem que fazer, se preocupar com almas, se preocupar em levar o Evangelho, dar um bom testemunho, porque essas pessoas acham que elas estão dando um bom testemunho, mas isso está sendo uma nojeira, né, na internet. Elas acham que elas estão fazendo um lindo papel, né? Mas isso está sendo uma vergonha para o Evangelho. Alguém ficar aí se juntando em live, para ficar aí perseguindo seus irmãos em Cristo. Isso está sendo uma vergonha. Isso está sendo muito, meus irmãos, escandaloso. E tem pessoas que não veem assim. Tem pessoas que se inscrevem, fica, meus irmãos, fazendo seus comentários a favor dessas pessoas. Mas no dia que as pessoas entender que isso não está certo, que isso é contra o Evangelho, né? Parar de se inscrever, parar de ficar colocando essas pessoas lá para cima. Então essas pessoas, elas vão ter que parar com isso, né? Elas vão ter que parar com isso. Porque Jesus não chamou a gente para isso, não. Ficar acusando o pecado do seu irmão. E mostra na Bíblia que Jesus chamou a gente para isso. Jesus Cristo, ele chamou a gente para ganhar alma, meus irmãos. E dar lindos testemunhos. Dar lindos testemunhos das nossas conversão, né? Mostrar pra gente, mostrar pro povo, né? Para aqueles que estão no mundo. Começar a mostrar para o povo que está aí no mundo o que Deus faz nas nossas vidas, né? Mas agora você se juntar em live aí para ficar acusando o pecado do seu irmão, apontando, Deus não chamou a gente para isso. Mas essas coisas só vão começar a cessar. Essas coisas só vão parar quando as pessoas tomarem essa decisão de não ficar, meus irmãos, se inscrevendo no canal dessas pessoas e não ficar pondo essas pessoas lá pra cima. Eu creio assim, né? E no dia que isso aí acontecer, aí sim, essas pessoas vão se voltar para o Evangelho e vão começar a falar do Evangelho conforme está escrito nas Escrituras. Porque isso não é papel de cristão. Isso não é papel de cristão. Você ficar, se juntar em live para ficar querendo trazer o pecado dos seus irmãos à tona. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Glória a Deus. Então, meus irmãos, fica aí esse vídeo. Passei aqui só para dar essa palavrinha, né? Olha que lugar lindo, né? Todo verdinho. Isso aqui é um parque, né? Glória a Deus, que vegetação linda, né? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, fica aí esse vídeo aí para a sua meditação. Se inscreva no canal, se é novo por aqui. Dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeo. Meus irmãos, para quem não me conhece, eu sou o Reginaldo, amém? Glória a Jesus. Graças a Deus. E não deixe, meus irmãos, de compartilhar os nossos vídeos, amém? Que Deus assim vos abençoe.